Olá, bem-vindo ao vídeo sobre iOS, o sistema operacional da Apple que impulsiona milhões de iPhones ao redor do mundo. Eu me chamo Ray Carlos e nós vamos falar um pouco sobre a sua arquitetura, sobre os princípios de design, sobre as suas funcionalidades, atualizações, dentre outras coisas. Vamos começar? Mas o que é o iOS? Bom, o iOS é um sistema operacional móvel da Apple. Ele foi originalmente proposto por Steve Jobs, lá em 2007, quando ele fez o lançamento do seu iPhone, e junto com o iPhone ele lançou esse sistema operacional. A sua principal motivação foi lançar um sistema que fosse eficaz, inovador, eficiente e poderoso, mudando para sempre a forma como interagimos com a tecnologia. Falando um pouco de inovação, o sistema operacional iOS ele foi o primeiro a introduzir a tecnologia touchscreen, sem o uso de canetas, facilitando a criação dos gestos icônicos, como o da pince, para dar zoom e diminuir a interface de conteúdos na tela. Isso facilitou a forma de como interagimos com os dispositivos móveis. Quanto a atualizações, o iOS ele é bastante rígido e eficaz. As grandes atualizações elas são lançadas sempre anualmente, e já aquelas que são para corrigir bugs e algumas falhas, elas são lançadas conforme a necessidade, sem uma data prevista para o lançamento. Isso garante que o sistema esteja sempre otimizado e funcional para o usuário no seu uso diário. O iOS ele já vem com um conjunto de aplicativos nativos, como músicas, podcasts, mapas, Safari e a sua própria inteligência artificial e assistente de voz, a Siri. Além disso, a integração com o iCloud permite que sempre os arquivos estejam acessíveis e seguros para o usuário. Ele também vem com uma App Store integrada, onde uma de suas principais características é a segurança, que vem com um rígido controle de qualidade, reduzindo assim as chances de apps nocivos no sistema. Falando um pouco de princípios do design, o iOS ele mantém uma forma consistente na sua interface. Ele mantém aquela pegada mais minimalista, mais clean, facilitando até o usuário se, por exemplo, ele tem um certo dispositivo de uma tal geração e ele queira trocar. Essa forma padronizada de o iOS manter na sua interface facilita até o usuário de adaptar, se adaptar com um novo dispositivo. Agora falando um pouco da sua arquitetura, o iOS é dividido em 4 camadas. São elas: Cocoa Touch, Media, Core Services e Core OS. Nós vamos destrinchar um pouco delas agora para um bom entendimento. A camada Cocoa Touch ela é responsável por toda a interação do usuário com a interface do dispositivo. Desde gestos multi-touch até notificações push, essa camada garante uma experiência de usuário fluida e intuitiva. Quando o usuário pressiona o botão Home do iPhone, o aplicativo ele não é encerrado, mas sim colocado em segundo plano. Isso preserva a vida da bateria, pois a maioria dos aplicativos é suspensa pelo sistema, permanecendo na memória sem executar código, o que permite que sejam retomados rapidamente sem consumir energia. Já a proteção de dados do iOS utiliza criptografia para proteger arquivos confidenciais. Quando um dispositivo está bloqueado, o conteúdo criptografado é inacessível, mas ao ser desbloqueado, uma chave de decodificação é gerada para permitir o acesso ao arquivo. A camada de mídia ela gerencia gráficos, áudio e vídeos, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos ricos em multimídia. Com frameworks como o Core Graphics e a AV Foundation, o iOS destaca em oferecer conteúdos visuais e sonoros de alta qualidade. Nessa camada de desenvolvimento do iOS, os desenvolvedores podem utilizar o framework UIKit, que oferece diversas tecnologias para gráficos e animações. Se o aplicativo precisar de uma animação simples, o sistema pode lidar com isso facilmente. Porém, se for necessário algo além dos gráficos simples, o desenvolvedor pode usar as seguintes tecnologias: Core Graphics, Core Animation, Core GLES, Core Text e Image.io. A camada de Core Services ela fornece serviços essenciais,
como localização, banco de dados e multitarefas. É nessa camada que as tecnologias como o Grand Central Dispatch permitem a execução eficiente de tarefas em segundo plano. Já na base da arquitetura do iOS está a camada Core OS, que gerencia recursos fundamentais, como memória, threads e comunicação com o hardware. Essa camada garante que o iOS funcione de maneira eficiente, mesmo em dispositivos com diferentes capacidades de hardware. Nesse nível do sistema do iOS, encontra-se um ambiente do kernel, drives e interfaces de baixo nível do sistema operacional Unix. Os drives conectam o hardware disponível aos frameworks do sistema. As interfaces são acessadas via a biblioteca LiveSystem, que oferece suporte para threading, rede, acesso ao sistema de arquivos, I/O padrão, serviços Bonjour e DNS, informações legais, alocação de memória e cálculos matemáticos. Falando um pouco de comparação, o iOS ele tem basicamente alguns competitivos no mercado, que são eles o Android, o Tizen e o Symbian iOS. Eu vou citar 3 características principais que fazem com que o iOS esteja à frente desses outros sistemas operacionais, e são elas: portabilidade. O iOS garante que os aplicativos funcionem consistentemente em diferentes dispositivos, enquanto o Android pode ter problemas com layouts desconfigurados entre os maiores. 2. Execução de aplicativos. O iOS ele permite rodar aplicativos nativos sem internet, enquanto o Tizen depende de conexão, o que pode ser desvantajoso em áreas com infraestrutura limitada. 3. Eficiência de recurso. O Symbian OS e o iOS são eficientes no uso da bateria e memória, mantendo aplicativos em segundo plano sem consumir energia. Essas são apenas 3 características que o iOS está à frente dos outros, mas que tem outros pontos também a serem mencionados. Uma das maiores forças do iOS é o seu gerenciamento eficiente de recursos. O sistema operacional ele foi projetado para maximizar a duração da bateria e o seu desempenho. Isso é alcançado através de um gerenciamento cuidadoso de memória, CPU e entrada e saída. Aí aqui vale ressaltar, a questão da maximização da duração da bateria não está relacionada à duração da bateria no uso diário, tipo se ela vai descarregar rápido ou não, e sim ao seu ciclo de vida. O iOS é otimizado para funcionar com o hardware da Apple, como os processadores a séries e os módulos de memória personalizados. Essa sinergia entre software e hardware é o que permite ao iOS oferecer uma experiência tão fluida e responsiva. O iOS ele também se integra perfeitamente com outros SO do seu ecossistema, sendo eles o macOS do Mac e o tvOS da Apple TV. Essa integração permite que os usuários desfrutem de uma experiência coesa em todos os dispositivos, mantendo assim uma facilidade na questão da continuidade de tarefa e também na questão dos seus compartilhamentos. E o iOS ele continua evoluindo, com novas funcionalidades e novas atualizações, mantendo sempre a sua fidelidade funcional para o seu usuário. O futuro promete ainda mais inovações, com o avanço da inteligência artificial, realidade aumentada e até novos dispositivos que podem vir a surgir para somar no ecossistema da Apple. E essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise detalhada do iOS. Obrigado por assistir.